A família real é o que há de mais simbólico e emblemático em uma monarquia. Um conjunto de pessoas que personifica e representa simbolicamente todo o povo de uma nação em suas melhores virtudes, potencialidades e beleza, além de cumprir com papéis cerimoniais, protocolares e mesmo de chefia de Estado, ou ainda poder moderador conforme o caso. Em todas as monarquias, seus membros encerram o respeito e a reverência devido à própria nação por parte de seu povo, além de servir-lhe de referência, de modelo e inspiração. No Brasil, país que nasceu como um império, mesmo quase um século e meio após o golpe militar que derrubou a monarquia, sua família imperial ainda permanece preservada e mantém suas tradições, dignidade e organização, como era no tempo do Império e como deve ser, se um dia ou quando um dia voltar a ser. Recentemente, a morte, exéquias e sepultamento de Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial Brasileira, deu visibilidade a esta instituição que muitos sequer sabiam que existia. Da mesma forma, pode suscitar em muitos questões como: o que é a Casa Imperial Brasileira? Qual o seu papel nos dias atuais e como fica sua composição e organização após a morte de Dom Luís? Olá, eu sou o professor Neomar Nepomuceno e hoje vou apresentar da forma mais clara possível a família imperial brasileira, seus integrantes, sua organização, papel de cada um e esclarecer algumas das principais questões a respeito e derrubar os principais mitos. Primeiro, que a família imperial brasileira é e sempre foi, de fato, uma família, como qualquer outra família, e seus membros, cidadãos como qualquer cidadão. Mesmo durante o Império, quando durante a Guerra do Paraguai, o imperador Dom Pedro II se alistou como voluntário número 1, e não me lembro se o Conselho de Estado manifestou que ele não poderia ir para a guerra, Dom Pedro então respondeu: se me impedirem de ir como imperador, ninguém poderá me impedir de ir como cidadão brasileiro. O próprio termo príncipe, que vem do latim, deriva de princeps civitatis, o primeiro cidadão, o cidadão que lidera, o cidadão que está à frente. Assim como a expressão primus inter pares significa o primeiro entre os iguais. Por outro lado, o significado da expressão também evoluiu bastante ao longo do tempo, de modo que hoje refere-se também ao filho de um monarca. Por exemplo, no Império do Japão, a jovem Aiko, única filha do imperador Naruhito, também não tem direito de sucessão e ainda assim tem o título de princesa, a princesa Toshi, assim como Dom Carlos Felipe de Habsburgo-Lorena, herdeiro do último imperador do México, que declara explicitamente não ter qualquer interesse em restaurar a monarquia mexicana, mas faz questão de preservar os títulos como herança e tradição familiar e em respeito à memória de seus antepassados. Em um vídeo anterior eu expliquei que entre os descendentes da princesa Isabel hoje existem duas instituições: a Casa Principesca de Orleans e Bragança, herdeira dos títulos e direitos do marido da princesa Isabel, Gastão de Orleans, o Conde de. No entanto, sem direito de sucessão ao trono brasileiro de acordo com o Pacto de Bruxelas, e a Casa Imperial Brasileira, herdeira dos títulos e direitos da princesa Isabel e, portanto, do direito à sucessão ao trono brasileiro. Os títulos de que trataremos aqui são referentes a esta última instituição, a Casa Imperial Brasileira. Com o falecimento de Dom Luís Gastão de Orleans e Bragança, ascendeu à chefia da Casa Imperial Brasileira seu irmão mais velho vivo, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que hoje seria o imperador, o chefe de Estado do Brasil, porém não de governo, visto que haveria separação dos poderes, caso o golpe republicano de 1889 não tivesse derrubado a monarquia. Dom Bertrand nasceu em 1941 durante o exílio na França, tendo sido registrado no Consulado-Geral do Brasil em Paris, retornando ao Brasil juntamente com seus pais e 3 irmãos em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial.
Formado em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo, onde também exerceu destacado papel como líder estudantil. Fluente em francês, alemão, inglês e espanhol, também exerceu destacado papel de promotor da causa monárquica, viajando por todo o Brasil e exterior, representando a família imperial em eventos monárquicos, cívicos e culturais. Dom Bertrand é o último membro da família imperial brasileira a fazer parte do Instituto Plínio Correia de Oliveira, o IPCO, herdeiro da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, a TFP, da qual, juntamente com seu falecido irmão, foi cofundador. Como chefe da Casa Imperial e, portanto, imperador de iure do Brasil, é soberano e grão-mestre das Ordens Imperiais de Cristo, de São Bento de Aves e de Santiago da Espada, além da Ordem Imperial do Cruzeiro, de Dom Pedro I e da Rosa. É também Bailho Gran Cruz de Honra e Devoção da Ordem de Malta, Gran Cruz da Ordem do Santo Sepulcro e Gran Cruz da Ordem Constantiniana de São Jorge. Com a ascensão de Dom Bertrand de Orleans e Bragança à chefia da Casa Imperial do Brasil, seu herdeiro aparente e, portanto, primeiro na linha de sucessão à chefia da Casa Imperial Brasileira é seu irmão, Dom Antônio de Orleans e Bragança, que, segundo o artigo 105 da Constituição Imperial de 1824, passa agora a ter o título de Príncipe Imperial. Nascido em 1950 no Rio de Janeiro, formou-se engenheiro civil pela Faculdade de Engenharia de Barra do Piraí, tendo trabalhado em várias empresas como a construtora Adolfo Lindenberg, a Varig Agropecuária e o Grupo Belgo-Mineira. Em 1981, casou-se com a nobre belga Dona Christine de Lin, irmã do príncipe hereditário Michel de Lin, atualmente 14º príncipe de Lin no Reino da Bélgica. Do casamento, nasceram 4 filhos: Dom Pedro Luís, falecido no acidente com o voo 447 da Air France em 2009, Dona Amélia, Dom Rafael e Dona Maria Gabriela. O casal tem também 2 netos, Joaquim e Nicholas Spearman, filhos da princesa Dona Amélia e de seu marido, Sir Alexander James, 5º baronete de Spearman do Reino Unido. Desde 2015, Dom Antônio e Dona Christine residem no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro. Dom Antônio também é artista, sendo reconhecido pintor de aquarelas, além de ser, entre os príncipes, o mais devotado torcedor do Fluminense Futebol Clube do Rio de Janeiro, uma tradição da família imperial. Assim como seus irmãos, viaja por todo o Brasil participando de encontros monárquicos e eventos cívicos e culturais, além de representar a família imperial em solenidades oficiais e semi-oficiais do Brasil e em ocasiões de relevo da realeza europeia. Dom Antônio fala francês, alemão e inglês, além do português. Como príncipe imperial do Brasil, é comendador-mor das Ordens Imperiais de Cristo, São Bento de Aves, Santiago da Espada e grão-dignatário-mor da Imperial Ordem da Rosa, bem como Gran Cruz da Imperial Ordem de Dom Pedro I, além de Bailho Gran Cruz de Honra e Devoção da Ordem de Malta, Gran Cruz da Ordem Equestre do Santo Sepulcro e Gran Cruz da Ordem Constantiniana de São Jorge, da Casa Real das Duas Sicílias. A esposa de Dom Antônio, Dona Christine de Lin de Orleans e Bragança, não figura na linha de sucessão, porque apesar de ser sua consorte desde o casamento em 1981, segundo o artigo 119 da Constituição Imperial de 1824, nenhum estrangeiro poderá suceder a coroa do Império do Brasil. Ainda assim, detém os títulos de Princesa do Brasil, Princesa de Orleans e Bragança, além de Princesa de Lin, por ser irmã do atual príncipe hereditário Michel de Lin do Reino da Bélgica. Dona Christine nasceu em 1955 no Castelo de Beloel, propriedade ancestral de sua família na cidade de mesmo nome, na Bélgica. Antes de cursar o ensino superior, viajou para a Índia, onde praticou enfermagem junto às Irmãs da Ordem de Santa Cruz, no cuidado de crianças carentes. Estudou filosofia na Universidade de Madrid e formou-se no Instituto Superior de Tradutores e Intérpretes de Bruxelas, na Bélgica. Dedicada à caridade, fez cursos de especialização no cuidado a crianças portadoras de necessidades especiais e hoje
trabalha como voluntária na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE. Além do português e francês, sua língua materna, fala inglês, alemão e espanhol. Dona Cristina é Gran Cruz da Imperial Ordem da Rosa, da Casa Imperial do Brasil, Gran Cruz da Ordem do Santo Sepulcro e Dama da Ordem de Santa Isabel da Casa Real de Portugal. O segundo na linha de sucessão à chefia da Casa Imperial Brasileira agora é Dom Rafael de Orleans e Bragança, o único filho do sexo masculino de Dom Antônio e Dona Cristine, após o falecimento de Dom Pedro Luís no acidente do voo 447 da Air France em 2009. Desta forma, como o segundo na linha de sucessão é também o primogênito do príncipe imperial, diferente de quando Dom Luís ainda reinava e o segundo na linha de sucessão era o irmão, não o filho, agora temos novamente na Casa Imperial Brasileira o título de Príncipe do Grão-Pará, nos termos do artigo 105 da Constituição Imperial de 1824. Nascido no Rio de Janeiro em 1986, foi criado em Petrópolis e em 2010 formou-se em Engenharia de Produção pela PUC-Rio. Trabalhou como guia turístico no Rio de Janeiro, fez estágio em uma incorporadora imobiliária, trabalhou em uma grande multinacional de bebidas e atualmente é sócio de uma empresa de consultoria em Londres. Desde muito jovem tem viajado por todo o Brasil a fim de conhecer profundamente o país e a realidade do povo brasileiro e tem participado sempre ativamente de eventos e ações do movimento monárquico brasileiro. Amante dos esportes, Dom Rafael pratica assiduamente golfe, tênis, squash e futebol. Durante a juventude, praticou motocross e outros esportes radicais. Além do português, fala também francês, inglês, alemão e espanhol. O príncipe do Grão-Pará é Gran Cruz das Imperiais Ordens de Dom Pedro I e da Rosa da Casa Imperial do Brasil. A terceira na linha de sucessão à chefia da Casa Imperial Brasileira é Dona Maria Gabriela de Orleans e Bragança, a filha mais nova do príncipe Dom Antônio de Orleans e Bragança e da princesa belga Dona Cristina de Lins. Nascida no Rio de Janeiro em 1989, foi criada em Petrópolis junto de seus irmãos, o saudoso príncipe Dom Pedro Luís, a princesa Dona Amélia e o príncipe Dom Rafael de Orleans e Bragança. Em 2012, formou-se em Comunicação Social pela PUC-Rio e atualmente reside em Bruxelas, na Bélgica, onde trabalha na área de publicidade. Dona Maria Gabriela também tem destacado talento musical, possuindo a rara habilidade conhecida como ouvido absoluto, a habilidade de identificar e recriar uma nota musical apenas ao ouvir. Além de cantar, toca piano e violão. Dedicada à caridade cristã, em seu tempo livre visita hospitais, onde canta, levando alento aos enfermos. No campo dos esportes, pratica golfe e tênis. Fala português, francês, inglês e espanhol. Dona Maria Gabriela é Gran Cruz da Imperial Ordem da Rosa da Casa Imperial do Brasil. Após os filhos de Dom Antônio, a quarta na linha de sucessão à chefia da Casa Imperial Brasileira é sua irmã, Dona Eleonora de Orleans e Bragança de Lins, e a pessoa de mais alta nobreza entre os príncipes da Casa Imperial, sendo esposa do príncipe Michel de Lins, do Reino da Bélgica, detém, portanto, como consorte o título de Princesa de Lins e vários outros títulos, como Princesa do Sacro Império Romano Germânico, Marquesa de Roubaix, Condessa de Fulkenberg, Baronesa de Beloel, entre vários outros. Nascida em Jacarezinho, no norte do Paraná, no ano de 1953, passou toda a sua infância e juventude no campo, na Fazenda São José, em Jacarezinho, depois na Fazenda Santa Maria, em Jundiaí do Sul, e por fim no Sítio Santa Maria, em Vassouras, no Rio de Janeiro. Em 1978, concluiu o curso de licenciatura em História pela PUC-Rio, sendo, portanto, professora por formação. Aos 27 anos, casou-se com o nobre belga Michel de Lins, da Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no Rio de Janeiro. O casal tem 2 filhos, a princesa Alix e o príncipe Henri, e também 2 netos da parte da princesa Alix, a condessa Olímpia e o conde Guy de Dampierre. Além dos títulos de nobreza, Dona Eleonora é também dama da Ordem de Santa Isabel, da Casa Real de Portugal.
O último nome na linha de sucessão à chefia da Casa Imperial Brasileira é o segundo filho de Dona Eleonora de Orleans e Bragança, o príncipe Henri de Lins. O quinto na linha de sucessão à chefia da Casa Imperial Brasileira também é o único que não tem o tratamento de Dom, visto que esse, de acordo com a tradição seguida pela dinastia brasileira, é apenas transmitido por linha paterna, segundo o filho da princesa Dona Eleonora de Orleans e Bragança, com o nobre belga Michel de Lins. É também o único membro da linha de sucessão à chefia da casa que não nasceu no Brasil, tendo nascido no dia 1º de março de 1989 em Bruxelas, na Bélgica, e registrado no Consulado Geral do Brasil naquele país, tendo, portanto, dupla nacionalidade. Formado em Direito pela Universidade de Maastricht, nos Países Baixos, e mestre em Direito Corporativo pela mesma instituição, Sua Alteza fala francês, inglês, holandês e espanhol, além de português, e como herdeiro aparente do seu pai na chefia da Casa Principesca de Lins, como futuro senhor do Castelo de Beloel, vem participando cada vez mais ativamente da administração da propriedade dos negócios da família, além de visitar regularmente o Brasil, onde está sempre em contato com a família imperial e a par de suas atividades. Estes são os nomes que atualmente constituem oficialmente a linha de sucessão à chefia da Casa Imperial Brasileira, por direito, ao trono do Império do Brasil, se o golpe republicano de 15 de novembro de 1889 não tivesse derrubado a monarquia. Brasileiros, nascidos, criados e formados no Brasil, trabalhadores de profissões comuns, presentes em praticamente todas as famílias brasileiras: enfermeira, professora, advogado, engenheiro, além de artista, cantora, esportista, torcedor. Portanto, conhecedores da vida e da realidade do povo brasileiro, criados na tradição, na fé e principalmente na prática da caridade, além da atuação dedicada, honrada e, acima de tudo, honesta, na luta por um futuro melhor para o Brasil. Herdeiros de Pedro II, maior estadista que esta nação já conheceu, reconhecidos, honrados e condecorados por tradicionais casas da realeza europeia. Esta é a família imperial do Brasil, aqueles que, independente do poder secular, continuam se dedicando à missão de inspirar e servir de referência dos nobres valores para o povo brasileiro. Vale lembrar que, além dos príncipes que compõem a linha de sucessão da instituição Casa Imperial do Brasil, existem vários outros que não figuram nesta linha de sucessão e ainda assim fazem parte da família Orleans e Bragança, como o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, a modelo Paola de Orleans e Bragança e todos os membros da Casa Principesca de Orleans e Bragança, os príncipes do chamado ramo de Petrópolis. E você, já conhecia os membros da Casa Imperial do Brasil? Diga aí nos comentários, deixa aí seu comentário. Caso tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir, mas se não gostou, contribua da forma mais civilizada quanto for capaz, dizendo por quê. Ajude a divulgar não apenas esse vídeo ou esse canal, mas a família imperial brasileira, compartilhando esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Para mais vídeos e conteúdos como esse, visite e se inscreva aqui no canal Monarquia News e fique por dentro das notícias e informações do mundo monárquico.